bordo. Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liebherr Aerospace e Hangar 33. E é sempre bom lembrar que o seu apoio é muito importante pra gente. Curte o vídeo, manda comentários, convida a sua turma para se inscrever. Tudo isso nos ajuda muito aqui no YouTube e são vitais para a gente continuar e melhorar cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja online, porque tem edição nova da Asas. Fechado? Então, tudo pronto, se acomoda aí no cockpit e naquela nossa homenagem ao querido Rá-Tim-Bum da TV Cultura, senta que lá vem história. Nesse vídeo, nós vamos falar de um dos mais importantes jatos de combate da nossa FAB, mas também talvez do menos compreendido, para não dizer injustiçado. Por isso vamos contar tudo dele, e aí com certeza você vai concordar com a gente. Esse jato é o AMX. A história dele tem raízes lá em meados da década de 70, quando a Força Aérea Brasileira percebeu uma carência de um jato de ataque moderno e passou isso para a Embraer. Orçamento militar sempre foi um ponto delicado do Brasil, inclusive naquela época. E de início se pensou em opções de baixo custo, como uma variante monoplaça do Chavante ou do treinador a jato inglês, o Hawk. Mas nada disso vingou como solução para a FAB. Meio que repetindo aquela história do Chavante, na viagem para conversar com os ingleses sobre o Hawk, em 79, uma delegação da Embraer, junto com oficiais da FAB, seguiu depois para Varese, para a sede da Yermak, onde os brasileiros foram surpreendidos por uma situação bastante promissora, que eles não imaginavam. O que rolava é que em abril de 78, a AMI, a Força Aérea Italiana, tinha emitido o requerimento de um novo jato de ataque para substituir os seus veteranos Fiat G91 e mesmo, na missão de ataque, os supersônicos F-104 Starfighter. E o programa estava dividido entre a Air Italia, que era a líder do programa, e a Aermac. E olha só, as especificações da AMI eram muito parecidas às da FAB, que tinha batizado o seu programa de AX. Era juntar a fome com a vontade de comer. Mas mesmo assim, nem tudo foi pizza para fechar essa parceria. A Aermac era uma querida parceira, mas a Air Italia tinha todos os vícios de uma grande empresa estatal. Enorme burocracia, morosidade de processo, enfim. Mas à frente da Embraer estava a teimosia de Osiris Silva. Ele já tinha enfrentado desafios muito maiores dentro da própria aeronáutica, nos tempos do Bandeirante, e de novo venceu. A parceria binacional foi assinada em julho de 1980. Colocado em desenvolvimento, o novo jato ganhou a designação de AMX. E o primeiro mock-up ficou pronto em 82. E 4 anos depois, começou a construção de um lote de pré-produção de 30 aeronaves, 4 protótipos e 17 de pré-série para a Itália, e 2 protótipos e 7 de pré-série para o Brasil. O primeiro protótipo foi italiano e voou em 15 de maio de 84 com o piloto-chefe de testes da Air Italia, Mario Quarantelli. Mas no 5º voo, em 30 de maio, aconteceu uma tragédia. A turbina apagou no final pro pouso. O protótipo foi perdido, Quarantelli chegou a injetar, mas acabou morrendo dos ferimentos. Mas o programa prosseguiu. O segundo protótipo italiano voou em 19 de novembro daquele mesmo ano. E no Brasil, o nosso primeiro protótipo, o FAB 4200, com a designação YA1, voou em São José dos Campos em 16 de outubro de 85, com o piloto-chefe de ensaios da Embraer, Luiz Fernando Cabral. Daí em diante, o programa prosseguiu com incrível tranquilidade e sem maiores percalços. Em 86 foi decidido fazer uma variante biplace, cujos protótipos voaram em 89 e 90, e que se tornou o AMX-T. E vamos aos números.
A produção total foi de 192 aeronaves, 136 para a AMI, 110 monoplaces e 26 biplaces, e 56 para a FAB, 45 mono e 11 biplaces. Apesar do plano inicial da FAB falar em 79 aeronaves. Os últimos AMX italianos foram entregues em 94 e o último da FAB em 99. E vamos lá, para a questão desse jato ter sido injustiçado. Porque foi sim, hein? O programa de desenvolvimento foi bastante difícil, não pelo avião em si, mas teve obstáculos de toda sorte, pois quase tudo era novidade aos brasileiros. Dentro da própria Embraer e do Ministério da Aeronáutica, não faltava gente que não apenas criticava o longo prazo de desenvolvimento e os custos, considerados por essas pessoas como altos. Também se questionava a própria validade da aeronave em si. Eu mesmo, anos depois do AMX já estar em serviço, cheguei a ouvir de um oficial que o jato tinha sido um dos maiores erros da FAB. E a gente deve dizer que, em certa medida, algo meio assim aconteceu também na Itália. Por outros motivos, claro. Por exemplo, vai convencer um piloto que trocar um Starfighter por um AMX é um bom negócio. Você está entendendo? E esse criticismo, inclusive, prejudicou muito as possibilidades do mercado internacional. Houve algumas conversas, mas nada deu em nada. Em alguns casos, até por razões políticas, hein? Como na Venezuela. E o AMX merecia essas críticas? Ou má vontade, se você preferir? Não, não mesmo. Não me vem criticar o AMX como caça, ok? Porque o AMX nunca foi feito para missão de caça, no senso genuíno do termo. Um avião feito para combater outros aviões. Desde o primeiro esboço, o AMX era um jato de ataque tático, como o Sukhoi 25 soviético. E o combate arar era, como devia ser nesse caso, secundário, apenas para autodefesa. E ao contrário de ter sido um erro, o AMX foi revolucionário no Brasil. Na FAB, foi a primeira vez que se adquiriu um jato projetado para ataque desde a prancheta, e não tendo essa capacidade como secundária ou até mesmo improvisada. Na doutrina militar brasileira, o AMX assumiu as missões de ataque a alvos de superfície, interdição de médio e longo alcance, apoio aéreo aproximado e reconhecimento tático. E mais, hein? Foi o primeiro avião da FAB a contar com uma suíte completa de sistemas passivos e ativos de autodefesa, lançadores de chefe, flare, um moderno sistema RWR, o Radar Warning Receiver, aquele sistema que avisa o piloto se o jato está sendo iluminado por um radar hostil, e um avançado sistema AECM, Active Electronic Countermeasures, contramedidas eletrônicas ativas, capaz de confundir radares inimigos, criando uma defasagem de tempo. Na prática, o inimigo atira, orientado pelo radar, no ponto aonde o AMX esteve, segundos antes. E o AMX também foi o primeiro avião da fábrica com fly-by-wire. E outras coisas. Não foi pouco. Ele representou um marco tecnológico. Por causa das exigências originais da AMI, no contexto da OTAN, o AMX trouxe para a FAB uma série de sistemas e equipamentos altamente sofisticados e completamente inéditos na nossa Força Aérea. E também para a nossa própria indústria aeronáutica, com a Embraer. Cara, não é nenhum exagero o que eu vou falar agora, hein? O AMX foi um legítimo divisor de águas para a Embraer. Se como chavante, como a gente viu aqui nesse vídeo, a Embraer aprendeu como produzir em série um avião a jato moderno, com o AMX, a Embraer aprendeu como projetar uma aeronave a jato moderna e nesse processo dominar uma série de tecnologias críticas, como a fly-by-wire, os comandos de voo assistidos por computador. Em termos de domínio de tecnologia, foi o programa AMX que viabilizou o dos jatos regionais da família ERJ-145, que transformaram, enfim, a Embraer na gigante de construção aeronáutica que é hoje. Quando a gente se entusiasma com a tecnologia dos E2 e do KC-390, a gente devia erguer um brinde ao AMX. Claro,
Um brinde com vinho italiano. E falando nos italianos, grande parte das críticas ao AMX na AMI foram também injustas, muito injustas. E os esquadrões italianos com o AMX tiveram a chance de provar isso. Durante a operação Allied Force da OTAN em 99, na antiga Iugoslávia, os AMX italianos realizaram 1.100 missões, lançando mais de 100 bombas inteligentes, com notável precisão. E olha só, hein? Ao menos uma vez foram os únicos aviões da OTAN capazes de decolar e cumprir suas missões de ataque devido às más condições atmosféricas. Os únicos da OTAN. É mole? Isso é que é esfregar na cara dos críticos. E os AMX da FAB, na época, poderiam ter feito igual? Não. Infelizmente não. E eu vou te explicar por quê. Quando houve a Allied Force, os AMX da AMI tinham tudo o que se previa que deviam ter. Ou seja, tinham um radar de combate para mira, uma versão do ELTA, ELM-2001B. Podiam usar pods avançados de reconhecimento e podiam ser armados com mísseis Sidewinder de autodefesa e ainda operar uma série de armas inteligentes ar-superfície de precisão, o que permitia ataques à noite e com qualquer condição atmosférica, e ataques precisos. No caso dos nossos AMX, por diversas razões, notadamente de caráter orçamentário, não se equipou os jatos do jeito a terem as mesmas capacidades daqueles da AMI. Então, olha só, até a primeira década dos anos 2000, os AMX brasileiros não operavam nenhum míssil ar-ar de autodefesa. E pior, não tinham radar de combate. Também não dispunham de qualquer tipo de pod designador laser, o que impedia os AMX da FAB de usar qualquer arma ar-superfície inteligente e também de realizar missões com qualquer tempo. Mas, mesmo assim, o computador de missão era capaz de calcular com bastante eficiência as coordenadas dos ataques, permitindo uma grande precisão no lançamento de bombas convencionais. E isso, aliado a fatores como o altíssimo nível das tripulações de AMX da FAB, dava a esses jatos uma das melhores capacidades de ataque aéreo tático de toda a América Latina. Agora você imagina se eles tivessem tudo o que os da AMI tinham. Falando neles, o AMX se tornou operacional na AMI em 1989, com o 103º Grupo de Caças Bombardeiros Reconhecedores, em Strada. Já na FAB, o AMX estreou numa unidade nova, criada especificamente para o novo jato, o primeiro esquadrão do 16º Grupo de Aviação, que recebeu o seu primeiro AMX na base aérea de Santa Cruz, em 13 de outubro de 89. E essa unidade pioneira recebeu um nome à altura, hein? Esquadrão Adelphi. O nome vem de uma marca de cigarros nos anos 30, que se tornou uma das tradições mais marcantes do primeiro grupo, Santa Pua, na Itália. Assim, a primeira unidade a operar, aquele que era então o mais moderno jato de combate da FAB, rendia tributo aos heróis que lutaram na Segunda Guerra. Mas depois de colocado em serviço na FAB, quase nada se fez para melhorar o AMX, ou pelo menos inserir os sistemas que faltavam. E aí, cara, o tempo é cruel. Com o passar dos anos, aquela eletrônica que antes impressionava passou a ser superada pelos PCs nas casas dos pilotos e logo pelos smartphones nos bolsos deles. A entrada em serviço dos A-29 Super Tucano e dos F-5EM modernizados pela Embraer cavaram um fosso ainda maior de tecnologia para os veteranos AMX. Até que, enfim, se conseguiu implantar um tão desejado programa de modernização. Sob a responsabilidade da Embraer e com a aviônica de última geração da AEL Sistemas, o primeiro AMX modernizado, designado A1M, foi entregue em 3 de setembro de 2013. Mas, em 18 de dezembro daquele mesmo ano, a FAB anunciava, depois de tanto tempo,
o Gripen E como seu futuro caça. E esse programa teve uma evidente priorização, que se tornou mais emblemática nos anos seguintes, com a crise econômica tosando o orçamento militar. De um plano inicial de se modernizar 43 AMX, a realidade foi de apenas 14 A1M autorizados para modernização. E como é o A1M? Ele possui um cockpit digital com monitores multifuncionais que incrementam muito a interface com o piloto, ampliando a sua consciência situacional. Foram também instalados uma série de sistemas de nova geração, como RWR e dispensador de chefe flare, um sistema de alerta de aproximação de míssil infravermelho, interferidor eletrônico jamming, sistema de navegação por infravermelho, óculos de visão noturna OVN, sistema de geração autônoma de oxigênio e data link. E claro, enfim, o AMX ganhou o seu radar, o SCP-01, com modos ar-ar e ar-superfície. Outra novidade foi a capacidade de uso dos pods Lightning 3 e Recelight. O Lightning 3 serve para designar alvos com laser, tanto de dia quanto de noite, e também atua como sensor infravermelho. E com ele, passou-se a poder usar as bombas inteligentes Lizard 230 e outras. Já o Recelight permite realizar missões de reconhecimento standoff, ou seja, sem a necessidade de sobrevoar a área de onde se espera obter imagens. E para sua autodefesa, enfim também, o AMX não precisa contar apenas com seus canhões. Os A1M podem agora operar os mísseis Arar MAA-1 Piranha e talvez no futuro o novo A-Darter. Com toda essa tecnologia, o A1M pode operar com total integração com os novos F-39E Gripen. E é esse o objetivo. Na boa, na atual frota da FAB, o A1M com certeza é a aeronave mais bem equipada e que mais se assemelha ao padrão do Gripen em sistemas e sensores. Assim, no novo cenário operativo planejado na FAB, os F-39E, ainda auxiliados pelos F-5EM, devem ser capazes de garantir a supremacia aérea e realizar as missões de ataque. Mas essas últimas podem ser realizadas também pelos A1M, agora totalmente capazes de penetrar em áreas defendidas por forças hostis com grande eficiência e invejável letalidade. E com isso, liberando os Gripen para outras missões, onde suas capacidades, como no combate aéreo, são mais primordiais. Então, olha só, quando olhar uma AMX da FAB, respeito pelo passado e pelo presente. E você conheceu essa aeronave incrível comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.